Olá novamente. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a anatomia foliar. Nós vimos na aula da semana passada, então, o que era a folha. Foi dito a vocês que as folhas são expansões laterais do caule, geralmente laminares, a não ser aquelas suculentas, né? E que, diferentemente da raiz e do caule, elas têm crescimento limitado. Quanto à ontogênese, isso é, de onde é que vêm as folhas? Lembrem-se lá do meristema apical do caule, o qual é protegido pelos primórdios foliares. Então, aqueles primórdios foliares que estão ali envolvendo o meristema, fazendo parte do meristema apical do caule, envolvendo a gema apical e protegendo a gema apical, são eles que dão origem as folhas. Vejam que à medida que eles vão crescendo, que esse meristema adiciona novas células aqui para a base da planta, esses primórdios foliares vão ficando para trás, né? Vejam aqui, e na sua axila fica um restinho de meristema, que nada mais é do que a gema lateral ou a gema axilar, né? Que, como eu disse para vocês, na aula da semana passada, para a gente identificar onde começa uma folha, a gente precisa, primeiramente, identificar a gema axilar. Essa gema axilar nada mais é do que um resquício de tecido meristemático do meristema apical do caule. E essa nova folha que vai surgir aqui, nada mais é do que aquele primórdio foliar que foi desenvolvido, né? Aquele primórdio que protegia até então o meristema apical do caule. Quando a gente faz um corte aqui mostrando um pecíolo para vocês verem, a folha ela se assemelha e muito ao que a gente encontra no caule. Inclusive, todos os tecidos presentes no caule e na raiz também são encontrados na folha. Mas veja aqui no nosso pecíolo, né? Como vocês estudaram lá no caule, a presença dessa medula também, que diferencia o caule da folha, também o caule e a raiz, também é encontrado no pecíolo da folha. Então, ela é sim uma projeção, as folhas são projeções do caule. Existem duas teorias que explicam a origem da folha. Segundo a teoria da enação, a folha surge primeiro como uma emergência lateral, que se torna então vascularizada posteriormente. Já pela teoria telômica, essa teoria diz que as folhas surgiram pelo achatamento de porções terminais do caule, então essas porções tornaram-se achatadas, o que resultou aí na expansão do limbo foliar, responsável principalmente pela fotossíntese, né? A captura de luz para a fotossíntese. Durante o seu período de formação, a folha, então, passa, e diferenciação, lógico, pelo desenvolvimento, que nada mais é do que crescimento e diferenciação. E durante esse processo, ela adquire três eixos. O eixo dorsiventral, que é o eixo superior e o eixo inferior da folha. Então, adaxial e abaxial, parte superior e parte inferior. O eixo próximo distal, com o próximo é aquele que está mais coladinho ao caule, mais próximo ao caule, distal, mais distante do caule. E o eixo lateral, que disse então sobre a margem da folha, né? Então, a margem da lâmina foliar, esse é o eixo próximo distal. Então, aqui novamente nós temos superior e inferior, próximo distal e o eixo lateral, que seria esse comprimento lateral da folha aqui. São os três eixos adquiridos pelas folhas. E quanto à anatomia foliar, quais são os tecidos que nós encontramos quando a gente faz um corte numa folha? Todos os tecidos que estão presentes na raiz, que estão presentes no caule,
também vão estar presentes nas folhas. As folhas são constituídas por 3 sistemas de tecido, sendo o sistema de revestimento, a epiderme. A folha nunca tem crescimento secundário, né? A gente não vai ver xilema secundário, floema secundário, substituição da epiderme por periderme em folha. Então, a folha tem o seu sistema de revestimento constituído pela epiderme, o sistema fundamental, são todos aqueles tecidos presentes entre as duas epidermes da folha, e o sistema vascular, responsável pela condução aí de seiva através da folha, e do caule para a folha, e da folha para o caule. O sistema dérmico, assim como na raiz e no caule, ele tem origem na protoderme. Então, a epiderme, que é aquela que reveste toda a superfície foliar, ela tem origem no meristema primário protoderme, ao passo que o sistema fundamental tem origem no meristema fundamental. E, finalmente, também, tal qual as raízes e caule, o sistema vascular tem origem no procâmbio. Então vejam que se a gente sabe os tecidos que ocorrem no caule, na raiz, nós também sabemos quais são os tecidos que vão ocorrer na folha. Claro que vão ocorrer de uma forma diferente porque ela está ali achatada dorsiventralmente, mas não há novidade nenhuma. Isso aqui é um corte lateral que a gente pode ver, no qual a gente vê duas epidermes, a epiderme superior e a epiderme inferior, constituindo o sistema adaxial e abaxial. Aqui, entre as duas epidermes, nós vamos ter os feixes vasculares, ou feixes condutores, constituídos de xilema, floema e pela endoderme. E no meio aqui nós vamos ter parênquima clorofiliano. Esse parênquima clorofiliano, então, rico em cloroplastos, responsável pela fotossíntese. Sistema fundamental, sistema de revestimento e aqui o nosso sistema condutor. Vamos estudar um pouquinho da epiderme da folha. A maioria das folhas apresenta a epiderme com uma única camada de células, isso é, ela é uniceriada. Porém, a epiderme pode ter especializações, como é o caso das células buliformes. Essas células, elas são maiores, vejam que elas têm tamanho diferenciado das demais. São típicas de monocotiledônia. E para que essas células buliformes funcionam? Para que elas servem? Como elas têm tamanho diferenciado, quando há entrada de água aqui, existe uma pressão diferenciada que faz com que a folha se desenrole. Então, esse desenrolar da folha é responsabilidade das células buliformes. Inclusive, em monocotiledôneas, as células buliformes podem se encher ou se esvaziar de acordo com a necessidade de exposição ao sol. Então, quando elas se esvaziam, a folha vai murchar um pouco, ela vai se enrolar um pouco, né? Fazendo com que ela fique menos exposta à radiação solar e não ocorra a fotooxidação, que é danoso, um processo danoso que vocês vão estudar bastante lá na fotossíntese, lá na fisiologia vegetal. Então, ela pode evitar o superaquecimento, a perda excessiva de água e também o excesso de luminosidade através do enrolamento dessa folha. Ao passo que ela pode, na necessidade de fazer mais fotossíntese, se desenrolar e, claro, durante o seu desenvolvimento também desenrolar essa folha através do enchimento com água das células buliformes. Porém, como para tudo na biologia, sempre há exceções, algumas folhas apresentam epiderme pluriestratificada, isso é, uma epiderme com várias camadas celulares. O que a gente tem que lembrar é que toda epiderme é derivada da protoderme, por divisões periclinais da protoderme. Então, assim como para a epiderme unistratificada, a epiderme pluriestratificada, ela também é derivada do meristema protoderme, tá? Então, essas divisões periclinais da protoderme
podem aí originar epidermes pluriestratificadas. E onde a gente vai verificar epiderme pluriestratificada? Principalmente em plantas de espécies de climas secos, né? Por que será que nós vamos ter uma epiderme pluriestratificada? Justamente porque essa face adaxial, onde ela ocorre primariamente, né, veja a diferença, a quantidade de camadas de células, o tamanho das células dessa epiderme aqui com essa de cá, ela está exposta à luz. Isso é, quanto maior a exposição à luz, maior o calor gerado. Então, a presença dessa epiderme pluriestratificada filtra, além de filtrar, né, grande parte dos raios, ela evita a perda de água necessária para resfriar a folha. E como essa planta já está inserida em um ambiente xerofítico, onde a água ela é escassa, ela não pode perder água por transpiração. Então, a epiderme pluriestratificada evita a perda de água, já que essas células não apresentam espaços intercelulares, característico de epidermes, né? Dificultando a movimentação do vapor de água e a perda de água para o ambiente externo. Algumas folhas, porém, apresentam um outro tecido, que é o tecido chamado hipoderme. Diferentemente da epiderme pluriestratificada, a hipoderme não tem origem, ela na sua ontogenia não é derivada da protoderme, e sim do meristema fundamental. Então, pluriestratificação da epiderme, tudo veio da protoderme, mas a hipoderme, não. A hipoderme, que está presente em grande parte das monocotiledôneas, ela é derivada, essa hipoderme, do meristema fundamental e tem uma função muito semelhante àquela da epiderme pluriestratificada, também evitar a perda de água. A diferença das duas, entre hipoderme e epiderme pluriestratificada, é a sua origem. Mas na epiderme, uma das principais características da epiderme foliar é a ocorrência dos estômatos. Os estômatos, que vem da palavra grega boca, né? São pequenas boquinhas, são estruturas que ocorrem na epiderme que permitem as trocas gasosas. Essas estruturas são autônomas, isso é, a planta ela tem controle quanto à sua abertura e fechamento, formando aqui então esse ostíolo, né? Que há uma comunicação direta entre o meio extra-planta e o meio interno na folha, formando uma câmara de conexão entre o meio interno da folha e o meio externo, permitindo as trocas gasosas. Quanto maior esse ostíolo do estômato, maior a transpiração, maior a troca gasosa. O processo de transpiração e de trocas gasosas, ele é um processo passivo que não demanda gasto de energia. E assim como todo processo passivo, ele é orientado pela diferença de concentração. Então, todo e qualquer gás que estiver em maior concentração no meio externo entra para dentro da folha, ao passo que todo gás que estiver em maior concentração no meio interno da folha sai para o meio externo através do ostíolo. Mas isso pode ser controlado pela planta através da abertura e fechamento dos estômatos, né? Então, essa abertura e fechamento, apesar de ser um controle fisiológico eficaz, principalmente contra a perda de água, nós vamos ver que existem outras medidas que a planta pode tomar, principalmente quanto ao número e tamanho dos estômatos, para poder evitar a transpiração. Então, aqui mostrando para vocês as trocas gasosas, o estômato que é formado pelas células guarda. Essas células guarda, quando elas recebem água, né? Vocês devem ter estudado na epiderme com o professor Bruno. Elas recebem água, incham, fazendo com que o espessamento da parede interna da célula guarda ele é diferencial, permitindo a abertura do estômato. Quando a célula guarda esvazia, o estômato se fecha. Como nós temos uma maior pressão de CO2, né, uma pressão de gás carbônico muito maior no meio externo da folha,
o CO2 tende a entrar para dentro da folha. Ao passo que aqui dentro, esse CO2 ele é transformado em oxigênio e água através da fotossíntese. Além disso, a folha ela está transformando a água líquida proveniente da sucção da solução do solo, né, lá pela raiz, uma vez que essa água chega aqui, principalmente nesses espaços intercelulares, ela pega a energia, ela pega a temperatura e através do seu calor latente de vaporização, a água da forma líquida passa para o estado gasoso e é então concentrado nesses espaços intercelulares. Como a sua pressão é muito maior no interior da folha, ela tende a sair, processo de transpiração. Ao passo que o oxigênio em maior concentração interna da folha também vai sair pelos estômatos, e aí é o que a gente diz que a folha, né, as plantas produzem o oxigênio, liberando para o meio externo, ao passo que elas consumem CO2. Mas isso não ocorre somente com essas duas moléculas. Toda e qualquer molécula que tiver gasosa, que tiver só gasosa, tá, gente? Pelo estômago não há troca no formato líquido. Toda molécula gasosa que tiver capacidade, um tamanho de penetrar pelo ostíolo do estômago ou de sair, ela vai sair. Então, por exemplo, arsênio. A planta ela pode sugar arsênio do solo, esse arsênio pode se volatilizar dentro lá da folha, através da temperatura ele se volatiliza, 40, 45 graus Celsius, e ser expelido para a atmosfera. Então, isso é um dos processos que a gente utiliza de fitorremediação, né? A fitovolatilização de arsênio. Ao passo que nitrogênio também pode entrar na forma gasosa, não vai ser aproveitado, mas ele pode entrar, ou todos os poluentes atmosféricos, flúor, etc., também vão penetrar ao interior da folha da planta. Essa penetração, entrada ou saída de gases, só depende da sua concentração, da diferença de concentração, sendo que o gás sai de onde ele tiver maior concentração e vai para onde ele ocorre em menor concentração, desde que ele respeite o tamanho do ostíolo. Então, o tamanho, veja, né, isso é muito importante, que o tamanho do estômago, da abertura do estômago, que a gente chama de resistência estomática, né, o tamanho dessa abertura vai controlar não só o processo de transpiração, entrada e saída de água, mas também o que entra e sai como gás em geral da folha. Então, aqui mostrando para vocês o processo de transpiração com saída de água, quando nós temos o estômago aberto. No caso de fechamento estomático, nós não vamos ter entrada de CO2, bem como não vamos ter saída de oxigênio, nem saída de água. Então veja o dilema, como eu disse para vocês, as plantas elas não fecham, elas têm um controle do estomático, elas não fecham todos os estômagos ou abrem todos os estômagos. Cada estômago é regulado. Você vai encontrar, às vezes, um estômago fechado do lado de um estômago aberto, quando você faz a sua anatomia foliar aí. Mas veja o dilema que a planta encontra quanto ao processo transpiratório. Se a planta está num ambiente com falta de água e fecha o seu estômago para não perder água na forma de vapor, ela também está não permitindo a entrada de CO2 necessária para o processo de fotossíntese. Então, a planta, durante esse dilema, ela tem estratégias, ela tem que saber regular o quanto de estômago vai estar aberto e o quanto vai estar fechado para diminuir a perda de água, mas maximizar o processo de entrada de CO2. E ela pode ter duas características que permitem isso. A planta pode aumentar o número de seus estômatos, e quando ela aumenta o número de estômatos, ela tende a diminuí-los, fazendo com que os estômatos fiquem menores. Dessa forma, estômatos menores vão ter aberturas menores. A molécula de água, ela é meio gorda, ela vai dificultar ser passada pelo ostíolo de estômatos menores. Seria como você pegar a porta da sua casa, diminuí-la de tamanho. Você está querendo sair, né? E você não consegue, você vai ter que se espremer.
Então, a água vai encontrar uma resistência à sua saída. Ao passo que o CO2 ele é menorzinho, ele continua a ser a entrar na planta, garantindo a fotossíntese com uma máxima eficiência do uso da água, uma menor transpiração. Então, diminuindo o tamanho dos estômatos, mas aumentando a sua densidade, o número de estômatos por área foliar, a planta pode maximizar a sua fotossíntese ao passo que ela restringe a transpiração. Isso é muito importante, viu? Uma característica aí de plantas xerofíticas. A planta ainda apresenta outras características, a segunda característica, que é a disposição diferencial dos estômatos entre as suas faces superior e inferior. Plantas hipoestomáticas são aquelas caracterizadas pela presença de estômato somente na epiderme inferior. Por quê? A epiderme superior está exposta diretamente à radiação solar. Isso é, aqui nós vamos ter uma maior temperatura nessa face superior. Se essa face superior está em maior temperatura, nós vamos ter possivelmente maior perda de água se os estômatos estiverem localizados nessa superfície. Para diminuir o processo de transpiração, colocar os estômatos somente na face abaxial assegura menor perda de água. Outras plantas, além de apresentarem estômatos na sua face abaxial, podem apresentar estômatos em criptas. Vejam aqui, são como se fossem cavernas. Vocês já devem ter entrado em uma caverna aí e sente que aquela caverna é mais úmida, mais geladinha. Justamente quando a planta coloca os seus estômatos na face inferior da epiderme, isso aqui forma um microclima. Esse microclima aqui faz com que haja menor perda de água. A pressão de vapor de água aqui ela é maior do que quando exposta diretamente aqui na lâmina foliar. Como nós temos uma menor diferença de concentração de água, nós temos um menor processo de transpiração. Lembrem-se que a transpiração é controlada pelo vento. O vento passa aqui, leva aquela coluninha de vapor de água que estava presa à superfície, secando a superfície foliar, fazendo com que haja maior perda de água. Aqui o vento não vai ocorrer isso, né? O vento não vai passar por aqui, claro, vai sair, lógico, mas não na mesma velocidade. Então, manter o estômato em cripta é como se formasse uma caverninha para manter um microclima com maior pressão interna de vapor, fazendo com que haja menor diferença de pressão de vapor de água entre a concentração entre a parte interna da folha e a cripta, diminuindo o processo de transpiração foliar. Isso é típico de plantas xerofíticas. Plantas com folhas epistomáticas são aquelas que apresentam estômatos somente na face superior. Isso aqui é típico de plantas de ambiente aquático, com folhas flutuantes. Não adianta ter estômato na face inferior, no qual a lâmina está em contato com a água. A difusão de gases pela água, ela é curta. A gente já discutiu isso na nossa aula de raiz, né? Então, a difusão de gases na água, ela é dificultada. Então, essas plantas não adiantam ter estômato, não é porque ter estômato aqui e entrar água. Já falei para vocês que não passa nada na forma líquida através dos estômatos, somente na forma gasosa. Então, não adianta ter estômato na face inferior que está ali naquela lâmina de água, ao passo que há necessidade de transpiração e de aquisição de CO2, e por isso muitos estômatos vão ocorrer na face superior da folha. Folhas anfiestomáticas são aquelas que apresentam estômatos nas duas faces. Essas folhas são típicas de ambientes mesofíticos, que não são nem aquáticos, nem hidrofíticos, com excesso de água, nem xeromórficos, né, com falta de água. Então, existe uma distribuição de estômatos tanto na face superior quanto na face inferior da folha. E esses estômatos podem estar mais
distribuídos na face superior, o que a gente chama de anfiostomática, e também eles podem estar preferencialmente na face inferior. Isso aí depende de onde a folha vai estar, em qual meio e qual tipo de planta, né? Epistomática seria folhas com estômatos em duas faces, mas com um número maior na face superior, e anfi-hipostomáticas, folhas com estômatos nas duas faces, mas com maior número de estômatos na face inferior. Além dos estômatos, a epiderme das folhas podem apresentar tricomas. Os tricomas das folhas, eles têm duas funções. Eles podem ser tricomas tectores, né? Parece aí uma acículazinha. Esses estômatos tectores são típicos de folhas e eles vão estar rodeando, muitas das vezes, os estômatos. Para que eles vão funcionar? Eles vão impedir a perda de água. Folhas pilosas são típicas de ambientes xerofíticos, porque o estômato, quando o vento vai passar, o vento bate no tricoma, e ele é desviado, não passando ali naquela região em que o estômato está, então diminuindo a perda de água por transpiração. Por isso que plantas cheias de pelos são típicas e adaptadas de ambientes secos. Então, há um desvio do processo de perda de água por transpiração pela presença do tricoma. O tricoma desvia ali o processo de evapotranspiração. Além disso, existem tricomas glandulares, vejam aqui, né? E esses tricomas glandulares, eles secretam substâncias, podem secretar ceras, podem secretar mucilagem, etc. São secretadas ali na superfície da folha. Tendo estudado o sistema de revestimento, as epidermes, vamos agora estudar o nosso mesofilo. O mesofilo nada mais é do que a região que compreende as duas epidermes, ou seja, a epiderme superior e a epiderme inferior, e que é principalmente responsável pelo processo fotossintético. Então, nesse mesofilo, a gente vai encontrar muito parênquima clorofiliano. O mesofilo ele pode ser classificado em dois tipos: indiferenciado, que a gente diz homogêneo, ou diferenciado, no qual ele pode ser dorsiventral e isobilateral. Aqui nós temos o exemplo de um mesofilo homogêneo, isso é, a gente não vê diferença no formato das células do parênquima clorofiliano. Todas são mais ou menos no mesmo formato, então vejam ali, esse é um mesofilo homogêneo e indiferenciado. Ao passo que no mesofilo diferenciado, e aqui um dorso ventral, o parênquima clorofiliano ele é dividido em parênquima palissádico, que apresenta células em formato de barril, isso elas são mais longas e mais estreitas, e não apresentam espaços intercelulares. Esse parênquima ele é preferencialmente disposto na face superior da folha. Então vejam que na folha dorsiventral nós temos parênquima palissádico na face superior da folha. Por quê? Esse parênquima palissádico com células longas e com ausência de espaços intercelulares permite uma captação eficiente de luz, porque os cloroplastos vão estar ali na superfície da célula, capturando o máximo de luz que eles podem, e a falta de espaços intercelulares dificulta a perda de água na forma de vapor, que estaria evaporando aqui por entre esses espaços, caso eles ocorressem. Então, vejam mais uma adaptação das folhas para evitar a perda de água. A planta não quer perder água de forma alguma. Lembrem-se lá da primeira aula que eu dei para vocês, que eu dizia que a planta não gosta de perder água, elas não morrem por excesso de água, e sim por hipoxia. Aqui não é o caso lá do que a gente estava falando, elas querem sempre evitar essa perda de água, e a presença de parênquima palissádico na face superior, que está exposta à luz diretamente, é um dos processos adaptativos que permitem isso à folha. Ao passo que na face inferior,
né, da folha, nós temos o parênquima esponjoso ou lacunoso, e veja a quantidade de espaços intercelulares presentes nesse parênquima. Então, a presença de espaço intercelular é a característica predominante do parênquima clorofiliano do tipo lacunoso, né? E aqui nós vamos ter percolação do vapor de água bem livre, percolação de oxigênio e de gás carbônico também livre ali. Então, essa é a folha dorsiventral. Já nas folhas aquáticas, nós temos não só a diferenciação dorsiventral, com presença de parênquima palissádico na face superior, mas nós temos aqui a formação de aerênquimas. As lacunas são tão grandes nas folhas flutuantes de plantas aquáticas que há a formação de aerênquima. Ah, mas por quê? Esse aerênquima, lembrem-se que essa planta, grande parte dela vai estar submersa, a difusão de ar é muito lenta no meio líquido, de forma que a formação dessas câmaras de conexão com o meio externo, justamente para facilitar o processo de oxigenação das partes submersas da planta. Então, as folhas com presença de grandes aerênquimas aí dorsiventralmente diferenciadas, são típicas das plantas de folhas aquáticas. Mas nós temos a folha isobilateral, no qual nós temos localização de parênquima palissádico nas duas faces da epiderme. Então, na face superior e na face inferior, nós vamos ter parênquima palissádico, e veja aqui no meio algum tipo diferente de parênquima, né? Com presença de espaços intercelulares. Isso também é uma adaptação máxima de plantas, vejam, tricomas ocorrendo, né? Aqui também, para minimizar a perda de água, isso é, maximizar a eficiência do uso da água, porque isso aqui vai evitar também a perda de água devido à ausência de espaços intercelulares no parênquima. Então, aqui novamente para vocês, vejam um mesofilo dorsiventral, parênquima palissádico na face superior, parênquima lacunoso ou esponjoso na face inferior da epiderme. Isobilateral, palissádico na superior, lacunoso, palissádico na inferior. E o mesofilo homogêneo, onde nós não vemos diferenciação dos tipos de parênquima clorofiliano através do mesofilo da folha. O mesofilo foliar também, ele nos permite a análise da anatomia distinguir entre monocotiledôneas e eudicotiledôneas, não dicotiledôneas C4. Vocês vão aprender na fisiologia que existem 3 tipos, na verdade mais do que 3, mas 3 mais comuns tipos de fotossíntese, né? E um dos tipos de fotossíntese é a fotossíntese C4, no qual existe uma diferenciação espacial do processo de fixação do CO2. Parte dele ocorre na endoderme, onde ocorre a rubisco. Vocês vão estudar isso melhor lá na fisiologia. Mas o que é a anatomia C4 que permite isso? Nessas folhas que apresentam anatomia C4, em todas as monocotiledôneas são assim, nós temos a disposição do parênquima em forma radial em torno da endoderme. Aqui a endoderme, veja como a endoderme é muito desenvolvida, justamente pela função que ela vai desempenhar no processo fotossintético de assimilação final de carbono, né? Então, aqui nessas células onde estão presentes a rubisco, nós vamos ter esse desenvolvimento dessa endoderme, e aí todo o parênquima clorofiliano ele está formando uma coroa. A anatomia crans, também conhecida por esse nome, crans do alemão, que é coroa, significa essa anatomia C4 que está presente em todas as monocotiledôneas e em algumas dicotiledôneas que fazem a fotossíntese do tipo C4. Essa bainha do feixe, que vocês também vão ler essa terminologia, elas estão com presença de estrias de caspa, e como nós estudamos na raiz, elas podem acumular amido justamente porque elas têm o processo final
a responsabilidade do processo final de assimilação do CO2, né? Que nós vamos ter uma enzima PEP-carboxilase, que vai mandar um ácido de 4 carbonos para cá, onde vai ser a fotossíntese finalmente, a porção C3 da fotossíntese formada. Isso aí é da fisiologia, só lembre então que na anatomia C4, na anatomia crans, nós temos a endoderme muito desenvolvida e a qual está circulada de forma radial pelo parênquima clorofiliano. Aí mostrando para vocês uma diferença típica, né, de uma folha dorsiventral e aqui uma folha C4, no qual a endoderme bem desenvolvida e a anatomia crans, né, aqui rodeando, né, a endoderme, o nosso parênquima palissádico. Endoderme e o parênquima palissádico aí. As folhas, como eu disse para vocês na aula da semana passada, gente, elas são muito adaptáveis às condições de ambiente, mesmo dentro de uma mesma espécie, quando você submete plantas, indivíduos a diferentes condições ambientais, as folhas vão ser responsíveis. E existem o que a gente chama de folhas de sol e folhas de sombra. Quais são as diferenças entre elas? Folhas de sol são aquelas folhas que estão expostas a uma grande radiância, isso é, um período de iluminação grande durante o dia. Essas folhas tendem a ser espessas, ao passo que quando a planta está submetida a um ambiente com baixa iluminação, essas folhas tendem a ser finas. E eu gostaria que vocês fossem procurar o porquê folhas com exposição, ou folhas de sol, exposição luminosa grande, elas tendem a ser espessas. Pensem aqui principalmente em eficiência do uso da água, mas também no processo de captação de luz. Por que folhas de sol tendem a ser espessas? E por que folhas de sombra tendem a ser mais finas do que folhas de sol? É a pergunta da nossa aula de hoje. Vamos agora falar do nosso sistema vascular. Nas folhas, como a gente viu na semana passada, o sistema vascular a gente chama de nervuras, né? Ele está distribuído aí ao longo do limbo foliar, através das nervuras foliares, onde nós vamos ter xilema e floema. Então, aqui mostrando para vocês uma nervura. Algumas folhas apresentam o que a gente chama de nervura mediana ou nervura central, que é aquela nervura de maior calibre, e onde a gente pode identificar um maior número de elementos traqueais. Uma grande importância. Como é que eu identifico os elementos traqueais e como que eles me permitem identificar qual é a epiderme superior e inferior da folha? O floema na folha, ele sempre está voltado para a porção inferior da folha, para a porção abaxial da folha, a porção ventral. Justamente como lembrem que eu falei para vocês que a folha, então, ela se deita o floema no caule, ele está voltado para a porção interna. Então, quando ele deita, o floema fica voltado aqui para baixo, para a porção inferior na folha. Na porção superior, nós vamos ter o xilema ocorrendo. Então, sempre floema voltado para a epiderme inferior, epiderme abaxial. Xilema sempre voltado para a epiderme superior, epiderme adaxial. Em folhas paralelinérvias de monocotiledôneas, a gente não acha aquela nervura de maior calibre, né? Porque elas são todas mais ou menos desenvolvidas, né? Igualmente. Então, a gente não acha essa nervura central de onde vão partir as outras nervuras. Não existe uma nervura de maior calibre. Mas, da mesma forma, floema voltado para baixo, xilema voltado para cima. Nós temos tecidos de sustentação associados a esses tecidos de condução. Em monocotiledôneas, principalmente, vejam aqui a presença de esclerênquima, né? Aqui no periciclo da endoderme, periciclo também a folha apresenta,
Então, esse periciclo esclerenquimático é bem típico de folhas de monocotiledôneas. Outra característica de monocotiledônea aqui, né? Células buliformes. Esses tecidos de sustentação, além de estarem presentes ali nas regiões das nervuras paralelas das monocotiledôneas, eles também estão presentes nas porções terminais das folhas, o que permite que, como essas folhas são muito finas e leves, que elas mantenham sua posição em relação ao Sol. Então, permite com que a lâmina foliar funcione como captadoras de energia solar e se mantenham relativamente paralelas, né, para a absorção dos raios solares. Então, a presença desses esclerênquimas, tecidos de sustentação na porção final da folha e também nas nervuras, permite a sustentação dessas mesmas. Ao passo que naquelas folhas de eudicotiledôneas e que apresentam nervuras irradiadas, né, e presentes principalmente da nervura central, aqui a nervura mediana, nós vamos ter muito colênquima para a sustentação desta nervura, que é a principal, então para o amparo, que vai permitir com que o limbo foliar também se permaneça numa posição de maior eficiência de captura da luz. E aí a gente vai falar agora de um processo, a gente falou muito sobre o processo de transpiração através da folha, né, dos estômatos. Lembrem-se que a epiderme da folha ela é revestida por uma cutícula e essa cutícula impermeabiliza as células da epiderme, impossibilitando o processo de transpiração. Apenas 5% da transpiração ocorre através da epiderme, 95% ocorre através dos estômatos. Porém, nos primeiros períodos da manhã, em que há uma saturação de pressão de vapor de água aqui na região em períodos frios, por exemplo, você vai fazer uma caminhada, você está sentindo aquele frio maior, ou você está com um moletom e daqui a pouco você está correndo através do mato e aí sua calça ficou toda molhada, isso ali é o orvalho, lógico, o ponto de orvalho, mas nesse ponto de orvalho existem algumas espécies que, para garantir a sucção da solução do solo, por quê? Se nós pararmos a transpiração, a perda de água na folha, também para o processo de sucção do solo, que é tudo ligado. Lembrem-se que eu falei para vocês do contínuo solo-planta-atmosfera. Nesses primeiros períodos da manhã, em que nós não vamos ter transpiração, mesmo se os estômatos estiverem abertos, essa ausência de transpiração, porque a diferença de pressão de vapor, está quase em 100% ou em 100%, no meio externo, não dirige o processo de difusão, então não há perda de água, a água não sai do interior da folha para o exterior, as plantas têm que continuar absorvendo a solução do solo. Essa perda de água, então, se dá através do que a gente chama de hidatódios, que são comunicações diretas do xilema com o meio externo. Essas comunicações fazem com que as plantas percam água na forma de gotículas de água. Então, a única forma da planta perder água na forma de gota e não na forma de gás é através do hidatódio, o que a gente chama aqui, isso vai ocorrer durante os primeiros períodos da manhã, que a gente chama de gutação. Então, perda de água na forma de gotículas de água pelo hidatódio. Quando uma folha fica velha, né, ela vai ser perdida. Como que ela é perdida? Na base da folha, na base do pecíolo foliar, nós temos uma zona de abscisão foliar e essa zona apresenta células com paredes bem finas e que são sensíveis a determinados hormônios foliares, principalmente o etileno, dentre outros, né? Não o ácido abscísico, mas que faz com que haja degradação das paredes celulares e, como há degradação dessas paredes celulares, a folha, então, cai, ela tomba. Então, veja que a diferença dessa zona de abscisão, que é responsiva a certos hormônios vegetais, que vão dizer que está na hora dessa folha cair, ela já ficou velha, ela já ficou senescente, não tem por que manter mais essa folha na planta,
Então, essas paredes celulares vão ser desligadas, vão ser rompidas, rompendo então a comunicação do pecíolo foliar com o resto do corpo da folha. Então, a folha cai. Essa é a zona de abscisão foliar. Vamos, por fim, falar de algumas adaptações foliares ao meio ambiente. Quais são os principais fatores que vão interferir na resposta de folhas ao meio ambiente? Nós vamos ter 3. Disponibilidade hídrica, né, que vai regular quase que completamente tudo. Os 3 estão intimamente relacionados. Disponibilidade de luz e temperatura. Quando a gente está falando de plantas mesofíticas, são aquelas que estão inseridas em um ambiente hídrico onde há disponibilidade de água, mas essa água não está em excesso. Ao passo que plantas xerofíticas, nós temos a presença de um ambiente seco. E plantas hidrofíticas, onde há muita disponibilidade de água, elas crescem completamente sobre a água ou rodeados por ela ali, submergidas na água. Nós vamos comparar plantas xerofíticas e hidrofíticas com plantas mesofíticas, né? Que são aquelas que ordinariamente a gente vai encontrar. Nas plantas mesofíticas, nós temos um mesofilo dorsiventral, então com parênquima palissádico na face superior, parênquima lacunoso na face inferior, e geralmente os estômatos vão estar presentes na face abaxial da folha, para evitar também a água não estar em excesso, né? Mas para evitar a perda de água. Já em plantas de ambientes secos, xerofíticos, nós vamos ter principalmente uma razão volume e superfície externa que deve ser regulada. Quanto maior o volume de uma célula, mais água ela vai gastar. E maior em contato, a mesma coisa que nós vamos ver é a folha. Quanto maior o volume da folha, maior a quantidade de água demandada por ela, mas maior a superfície de contato com o meio externo. Se nós temos uma maior superfície de contato com o meio externo, maior a transpiração. Então, a folha não pode ser volumosa ao ponto de que aumente a sua superfície de contato externa de forma tão grande que possibilite a perda de água. Dessa forma, as folhas tendem a ser pequenas e compactas. Além disso, essas folhas tendem a ser duras, coriáceas, espessas, porque elas armazenam água ou outras substâncias. Além disso, a cutícula que reveste a superfície das epidermes, ela tende a ser bem desenvolvida, tende a ser espessa. Essa cutícula não só previne a perda de água, como pode refletir, né, a luz recebida pela folha através de ceras presentes ali na cutícula foliar, e muita concentração de pelos de tricomas na superfície foliar, como eu disse para vocês, para direcionar o fluxo do vento, o fluxo transpiratório, evitar a perda de água, né, pelo excesso de vento ali onde ocorrem os estômatos. Então, essa presença de pelo evita a perda de água. Além disso, essas plantas são muito bem vascularizadas, uma grande quantidade de sistema vascular, porque as folhas elas vão atingir temperaturas elevadas e elas precisam ser resfriadas. Se a temperatura passar de um certo limite, a inativação das enzimas para a fotossíntese. Então, a água tem que estar abundantemente presente para resfriar a folha, ao passo que ela não pode ser perdida. Por isso, estômatos em criptas ou em sulcos, como nós já discutimos, também nós temos grande quantidade de estômatos, porém estômatos pequenos. Então, veja aqui uma planta mesofítica e uma planta xerofítica. A planta mesofítica com estômatos grandes e poucos, plantas xerofíticas com estômatos com uma densidade estomática maior, estômatos menores, como já foi discutido também para evitar a perda de água. Células com tamanho pequeno fazem com que haja menor gasto metabólico e, com menor gasto metabólico, menor gasto de água também. Então, as células tendem a ser pequenos.
Paredes celulares espessas também dificultando o processo de perda de água e faz com que a folha atinja também, seja mais rígida, né? Mais coriácea. O parênquima palissádico, no caso de plantas xerofíticas dorsiventrais, com mesofilo dorsiventral, o parênquima palissádico ele é sempre em maior quantidade, justamente para evitar a perda de água. Em alguns casos, nós temos parênquima aquífero naquelas plantas com folhas suculentas, que é o parênquima que armazena água, e a presença, principalmente em monocotiledôneas, de hipoderme, como já foi discutido também, para evitar a perda de água. A folha, muitas das vezes, ela é cilíndrica e não achatada, então essa diferença de forma permite uma menor superfície de contato, uma menor área transpiratória. Além disso, certas folhas, principalmente de monocotiledôneas, devido à presença das células buliformes, podem se enrolar de acordo com a temperatura e com disponibilidade hídrica, fazendo com que haja uma diminuição da superfície de contato e uma diminuição do processo transpiratório. Já disse, né, o sistema vascular bem desenvolvido aí para vocês e muita quantidade de esclerênquima. Lembra que o esclerênquima é um tecido morto para sustentar essa planta aí, e esse esclerênquima também vai auxiliar na perda de água, né, não perder água por causa da hidrofobicidade das suas paredes celulares. Em monocotiledôneas, principalmente, devido essas plantas são altamente eficientes quanto ao uso de água, nós não vamos ter plantas com folhas hipoestomáticas, nós vamos ter folhas anfistomáticas, né? Justamente como eu disse para vocês, porque os mecanismos fisiológicos delas são altamente adaptados a climas secos, então fazendo com que essas plantas consigam ter estômatos nas duas superfícies foliares. Passemos então para plantas hidrofíticas, aquelas submersas ou em ambientes aquáticos. Nesse caso, a gente já não tem um problema de disponibilidade de água, nós vamos ter um problema de sustentação. E o que vai ser principal nessas plantas? A redução nos tecidos vasculares, né? E de sustentação. Por quê? Essas plantas vão utilizar a coluna de água como um esqueleto hídrico. Então, a gente não vai precisar de escolênquima, não vai precisar de esclerênquima para sustentar a planta ali no ar. Ela já está utilizando a água e a sua densidade como um esqueleto hídrico. Então, essas plantas reduzem o sistema de sustentação, e ao passo que nós vamos ter tanta disponibilidade hídrica nessas plantas que o xilema é reduzido. A quantidade de xilema é muito baixa em relação ao floema. O floema é muito mais presente nessas folhas, e nós temos redução do número ali de tecidos vasculares, principalmente do xilema. Grande presença de espaços intercelulares para permitir de veículo de condução, principalmente de oxigênio, para aquelas porções submersas das folhas. Nas folhas submersas, nós vamos ter uma epiderme com parede celular e cutículas delgadas, porque elas podem absorver nutrientes da água. Elas não estão absorvendo gás, mas nutrientes e água elas podem absorver. A epiderme abaxial de algumas folhas, no caso das folhas flutuantes, apresentam hidropódios, que são estruturas que secretam sais, que no caso daquelas plantas aquáticas podem ser absorvidos em excessos por ela. Então, esses hidropódios podem estar presentes nas folhas submersas, nas folhas flutuantes na sua parte inferior. Além disso, essas folhas, no caso das submersas, tendem a ser finas, elas não vão ter uma função de fotossíntese, digamos assim, muito elevada em relação àquelas que estão em contato direto com na coluna de água, né, que estão ali flutuando, onde há maior incidência luminosa. Então, o mesofilo, por causa disso, ele é reduzido, a quantidade de parênquima clorofiliano é reduzido. Os estômatos nessas folhas submersas, a maioria das vezes, está ausente, não tem porquê, porque não tem troca gasosa quase nenhuma, difusão
muito difícil no meio líquido. E, normalmente, nós temos um mesofilo homogêneo, né? Não há diferenciação de parênquima palissádico e lacunoso. Nessas folhas flutuantes, nós vamos ter uma lâmina foliar inteira, então indivisa, lembrem da aula passada, e mais espessa, porque ela vai ter que fazer fotossíntese, então grande quantidade de tecido de parênquima clorofiliano. E nas folhas flutuantes não tem por que ter estômato na face abaxial. Então, os estômatos estão somente na face adaxial, onde vai ocorrer a troca gasosa. Essas plantas têm grande disponibilidade hídrica, não tem por que elas tentarem evitar a perda de água. Como eu disse para vocês, já que elas têm muita água disponível, a absorção de água pelos seus tecidos submersos, inclusive pelas folhas, paredes finas, folhas finas, etc., o xilema ele é reduzido em relação ao floema, porque não está precisando ficar conduzindo muita água, né? Ela já está sendo absorvida in situ, no local onde ela vai ser gasta. Então, nós temos uma redução da proporção de xilema em relação ao floema. As plantas de luz, eu deixei essa questão para vocês, então novamente eu volto com a questão, por que é que folhas de sol, elas têm uma espessura maior do que folhas de sombra? Pensem sobre isso e discutam isso aí, principalmente no nosso estudo dirigido. Quando a gente trata de temperatura, nós estamos falando de aspectos xerofíticos. Lembrem que ambientes com elevadas temperaturas, nós temos aí a presença de grande luminosidade e radiação muito forte. Então, todas aquelas características que nós falamos de ambientes secos são aquelas de plantas com elevadas temperaturas. E quando nós temos plantas em baixas temperaturas, elas tendem também a perder água, né? Elas têm que evitar a perder água, porque a água está indisponível, está congelada, né? Então, também são características xerofíticas. Folhas de plantas de ambientes salinos, elas apresentam uma característica especial, que são as glândulas de sal. Elas podem secretar sais através da sua folha, porque a solução de onde ela está absorvendo está repleta de sal, né? São as chamadas plantas halófitas, né? E elas conseguem, então, eliminar. Sódio é ruim para a planta também, tá? Sódio e cloro. Então, elas têm que eliminar NaCl, elas eliminam através da folha, através das suas glândulas de sal. Então, se lamber essa folha ali, ela vai estar salgada, não porque ela tomou uma onda do mar, etc. Não, é porque ela está eliminando, secretando sal ativamente. Algumas outras características, né? A gente tem que sempre pensar que as folhas elas são adaptadas ao meio onde elas estão. Então, folhas com solos contaminados, por exemplo, vão apresentar uma endoderme muito bem desenvolvida. Por quê? A água está subindo pela raiz através do xilema e essa água vai chegar até o parênquima clorofiliano, onde é o sítio da fotossíntese. Essas folhas de ambientes principalmente contaminados por metais tendem a ter uma endoderme muito desenvolvida. Veja o número de células da endoderme aqui aumentando em folhas expostas a metais pesados. Por quê? Porque o metal ele vai chegar diluído na água através do xilema, vai passar pela endoderme antes de chegar no parênquima clorofiliano. Esse metal, no local do sítio da fotossíntese, ele é danoso. A fotossíntese não gosta de excesso de metais. Então, a endoderme funciona como um filtro. Assim como na raiz nós estudamos que ela funciona como uma barreira apoplástica, aqui também ela vai funcionar como uma barreira, evitando que os poluentes cheguem ao sítio da fotossíntese. Então, vejam só como nós vimos hoje a versatilidade, a função importante, mas principalmente que a anatomia da folha ela é dirigida pelas condições às quais as folhas estão submetidas. Salinidade, presença de contaminantes, mas principalmente disponibilidade hídrica, temperatura e luz. Tenham isso em mente para a nossa prova e para conseguir imaginar
quão é bonito entender sobre a anatomia da folha e que isso está intimamente relacionado à fisiologia e à função ecológica das plantas no ambiente.